do Mestre amado Jesus nos acompanhe sempre e que os amados amigos espirituais que estão aqui conosco nesta noite nos mande muita paz. E hoje nós vamos usar aqui uma fala do Mestre Jesus em uma única frase, que é um alerta para todos nós neste momento em que nós estamos passando no planeta Terra, tribulações, problemas físicos, naturais do planeta, problemas internos, espirituais, emocionais. Então, diante de tudo e diante também dos convites, diante dos atalhos que a vida nos oferecer, nós precisamos pensar que nós estamos tendo um momento propício para fazer escolhas e que nós somos livres para escolher, mas nós também seremos responsáveis pelo caminho que tomarmos, pelo atalho que nós resolvermos caminhar por ele, não é? Porque a cada um segundo as suas obras. Então, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 79, a lição do Emmanuel se chama A Cada Um. E ele vem pontuando ali para nós fatos relacionados à nossa responsabilidade, que são, assim, fatores importantíssimos na nossa vida. Vai definir a nossa vida, não é a sorte, né? A minha irmã falava assim, anteontem para mim, o fulano tem muita sorte, a sorte não, ele tem mérito para isso. Ele pode não ter feito muito agora aos olhos de todo mundo, mas ele trabalhou no passado, ele aproveitou, ele estudou, ele se aprimorou, ele criou condições, ele adquiriu méritos e hoje as coisas parecem que são fáceis para ele, mas não é não, né? Então a gente precisa até mesmo aprender a olhar as situações e as coisas e a não dizer coisas que não são verdades. O Emmanuel, né, coloca lá sempre na lição um versículo, né, e o Paulo começa dizendo lá: levanta-te direito sobre os seus pés. Levantar direito sobre os seus pés, mas o que é que significa isso? Significa que quando houver um chamado, quando nós estivermos diante de algo a fazer, de algo a realizar, que a gente não tenha corpo mole, não. Foi chamado, levanta e vai com coragem, dá o melhor. A gente ganha tempo e não precisa voltar a refazer aquilo que fez de má vontade, né? Se apruma. E sobre os seus pés, que são as duas pernas, os pés que nos carregam, o direito, o esquerdo. Se um deles faltar, ainda anda. Uma bengala, uma muleta, então, né? Amparado em alguém, mas a dificuldade, não é? Mas a dificuldade é maior. Nós não vamos ter a habilidade que tínhamos enquanto nós temos esses pés. E esses pés representam as possibilidades. É o caminho do serviço, é o caminho do trabalho, é o caminho do estudo, do aprimoramento interior. Então, são essas coisas que essas lições nos trazem, que nós precisamos de ler e tirar ali a essência, né, da palavra, para que a gente possa compreender. Nós precisamos de compreender as coisas. Veja bem, esta fala do mestre refere-se ao
despertar espiritual. Tá? E a importância de agirmos em direção à vida. Então a vida, ela pulsa em todo canto. Mas nós, muitas vezes, parecemos que estamos lá no casulo, hibernados, sem vitalidade, sem alegria, parece que cumprindo apenas uma tabela. E não, nós estamos aqui para cumprir tabela, sim, não vamos negar isso não, mas tem que ser de um modo dinâmico, vivo, feliz. Nós podemos ser felizes pagando dívida. Quem é que gosta de pagar dívida? Ninguém. Não é ótimo pagar dívida? Que maravilha. Aliás, é obrigação. Se nós, por exemplo, nós temos prestações, as contas mensais para pagar, temos ou não? Não adianta ficar infeliz diante no final do mês, porque tem que pagar. Porque nós tivemos muitas coisas, não é? Há aquele preço que nós vamos pagar. E a oportunidade que nós estamos tendo nessa encarnação de acertar as contas com a nossa consciência é fantástico. E nós não podemos perder tempo, porque o tempo urge. E a minha mãe falava assim, e a Vera urge. Então, ó, trata de avançar, trata de ir. Não, mãe, amanhã. Não, amanhã não, menina, é agora. Amanhã o carneiro perde a lã. Ela falava assim para mim, né? Então, veja bem, nós temos os processos de transformação interna, que é a maior luta que nós temos que enfrentar agora nesse momento de transição planetária. Se nós achamos que as lutas fora de nós é que são as difíceis, não. As internas são muito mais doídas. E todo mundo vai ter que enfrentar. Não adianta fugir, não adianta correr e não adianta esconder. Não é assim? Então veja bem, olha os sintomas que nós temos dentro desse processo de transformação. Maior sensibilidade emocional, é ou não é verdade? Intuição aflorada, todo mundo está tendo, mas finge que não está acontecendo nada. Mudança de hábitos e atitude, busca por conexões reais. Nós estamos buscando algo, querendo mudar, sair do patamar que a gente está, mas nós não estamos entendendo o que está acontecendo, como fazer esse serviço, né? Agora, veja bem, existem as etapas para a gente conseguir isso, né? Primeiro, despertar, que pode levar a várias outras fases, onde a consciência e os interesses vão evoluindo. O que nos oportuniza pensar de forma diferente? Ter experiências é o estudo, é o esclarecimento. E quanto nós estamos investindo nisso? Quantos livros nós estamos lendo? Não vou nem falar por mês, não, por ano. Pelo menos uns 12 livros, 10, 6, né? 6 por semestre, tá bom. Né? Então é por aí. Veja bem os sinais da transformação interior, quando nós já estamos conscientes daquilo que nós precisamos de fazer, estamos envolvidos na causa, que é a libertação dos nossos espíritos da ignorância, e estamos ascendendo em patamares melhores. Veja bem, aumento da empatia, desejo de mudança pessoal, novas aspirações. Chega um momento que nós não vamos sentir felicidade e nem bem com as mesmas situações que nós chegamos até agora. Alguma coisa tem que ser deixada para trás e dar passos à frente, buscando outras formas de ser feliz, de ampliar a nossa consciência, não é? Então,
Essa aqui é a reforma íntima sem martírio, que a irmã se for, tem até um livro com esse título, Reforma íntima sem martírio. Ninguém precisa se autopunir, ninguém precisa passar vontade de nada, ninguém precisa de ficar no sofrimento, no holocausto de si mesmo. Não, não é isso. Nós podemos nos corrigir através dos próprios defeitos, dos sentimentos que nós precisamos sublimar. A Joana de Anjos disse que nós precisamos sublimar os sentimentos que ainda não estão à altura daqueles, não é, que nós vamos alcançar e que nós somos criados, e dos quais Jesus e muitos outros deram o exemplo para nós aqui. Então, veja bem, o Emmanuel diz que talvez não perceba, entretanto, cada dia acrescentas algo de ti no campo da vida. Cada dia. Hoje nós acordamos, de lá para cá nós acrescentamos. Não é só uma coisinha não, muita coisa no campo da vida, mas positivo ou negativo. Não é? E a gente precisava de aprender com Santo Agostinho, fazer o balanço no final do dia. Só no final do ano fica complicado, não é? Então, essa é a nossa parcela, meus amigos. A cada um segundo as suas obras é a mesma coisa de a nossa parcela. Aquilo que eu dou, aquilo que eu faço para contribuir. Quais são os meus reais sentimentos? Quais são os meus objetivos? Onde está o meu tesouro? Aí Jesus fala, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu? Exatamente. O coração é o campo do sentimento, a representação do campo do sentimento, que fica bem aqui, ó, lá no nosso perispírito, né? Aqui tem um chakra, que é a área do sentimento. E o sentimento fala o que nós somos. Olha que coisa interessante. Nós temos o que nós somos, ou nós somos o que nós temos? Ou as duas coisas juntas. Eu tenho aquilo que eu já consegui ser até agora. Não é verdade? Não é? E eu sou aquilo que tenho. Aquilo que eu carrego no meu campo de sentimentos é isso que exprime quem eu sou. Olha aqui. Onde nós estamos ou o que temos é por definição efêmero. Sua posição social, né? Rico, com poder de banco, né? Muita influência. Isso é efêmero. Isso é efêmero. Agora, aquilo que nós somos por natureza é nosso, ninguém tira. E nós vamos desencarnar sendo o que nós somos. Será que nós vamos mudar bem? Vamos chegar bem do lado de lá com o que a gente está sentindo? Com o que a gente é em termos de sentimento? Ai meu Deus! Aí Paulo escreve na carta para a igreja, para os romanos, não é? Deus recompensará cada um de acordo com as suas obras. Reafirmando o conceito do mestre amado, Jesus. Pode plantar, meu filho, mas você vai colher também. Quem semeia espinhos não tem chance de colher flores. Quem semeia flores, rosas pelo caminho, pode até vez por outra furar o seu dedo num dos espinhos, mas não tem problema. A beleza e o perfume da flor apaga aquilo rapidinho. A gente nem chateado não fica, né? Sabe, já furou o dedo em espinho de roseira? Todo mundo, né? Todo mundo. Então vamos lá. O Hamed fala assim: tenhamos em mente que nós não somos o que os outros pensam que nós somos. Eu não sou o que os outros pensam de mim. Se alguém vier falar, Nazaré, o fulano está falando, ixi, aqui ó,
rugas de preocupação, nenhuma. Eu sei de mim, eu sei o que faço, e a minha consciência que vai ditar se eu estou certo ou não, porque ela vai me incomodar quando eu estiver fazendo qualquer coisa errada. Ela incomoda, ela dói, não deixa nem dormir, né? E nós não somos também nem aquilo que a gente acha que é também. Nós somos o que nós pensamos. E ele ainda diz, ó, aliás, os sentimentos revelam o nosso desempenho do passado. Pelos sentimentos da pessoa agora, a gente tem uma ideia do que ele foi no passado. Né? Temos a ideia do que ele está sendo pelas práticas, pela fala dele, pelo comportamento dele na sociedade. E vamos ter também uma visão lá de futuro, no mundo espiritual e nas próximas encarnações, a depender do que ele está realizando. Então, é simples assim. Eu vou contar uma história, deve ser conhecida de todos vocês aí, mas que ilustra bem o que a gente está falando. É um cavalo de Troia. É uma tragédia, já vou avisando. O cavalo estava amarrado numa árvore. Aí o demônio veio e soltou. O cavalo entrou na horta de camponeses vizinhos, foi lá e deu tudo. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, não aguentou, irou-se ao sentimento ruim, ó. Ficou irada, foi lá, pegou o rifle e matou o dono do cavalo. É? Muito bem. Matou o cavalo, o dono do cavalo. Quando viu o cavalo morto, o que ele fez? Foi lá, praticou a mesma coisa com a mulher, porque ele estava imbuído do mesmo sentimento, que era o pior que tinha, de violência, de raiva, que cega, né, o raciocínio das pessoas. Então, ao voltar para casa, o camponês, vendo da sua mulher morta, foi lá e tirou a vida do dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, meu pai morto, foram lá e queimou a fazenda, né, do camponês. E o camponês empresário foi lá e acabou de dizimar a família do dono do cavalo. Aí foram lá e perguntaram para o demônio. O demônio aqui representa as tentações, certo? O que você fez? Eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Esse que é o problema. Só soltou o cavalo. Então veja bem, de repente aquela oportunidade, a quem nos estimulou, né, as práticas ruins, é que a gente coloca a culpa, a gente terceiriza. Né? É o diabo, é o demônio, é o isso, é o governo, é o meu cunhado, é o meu vizinho, é o cachorro do vizinho, é o clima. Então a gente terceiriza. Né? Então, veja bem, então a gente precisa de pensar bastante antes de tomar qualquer atitude vingativa, precipitada, eivada de sentimento ruim, porque para o demônio basta soltar o cavalo. Ou seja, atos exteriores, né, que simplesmente acenderam algo que havia já dentro de cada um de nós. E vocês vão ver. Por isso que Jesus falava: olhai, estai atentos, vigiai e orai. Então nós todos, na realidade, somos prisioneiros daquilo que nós pensamos, do que nós sentimos, né? Do que nós falamos e do que nós fazemos. Todo mundo está preso nisso. Quem faz o bem, planta o bem, né? Quem tem bom sentimento, vai criar vínculos de simpatia, ao contrário, criará vínculos de antipatia. Junge está preso, agrilhoado, ele não vai para frente. Mas o que é que nos aprisiona? Vamos ver. A primeira prisão
é a do passado. Presta atenção, porque eu vou perguntar, hein? A primeira é a do passado. Nós temos dificuldade para esquecer as coisas, esquecer o mal que fizeram contra nós, perdoar. Não é assim? Então, mas nós precisamos de ficar espertos. Se alguém, por exemplo, nos fez um mal, brigou conosco, xingou a nossa mãe lá na infância, quando a gente tinha 12 anos, nunca esqueceu daquilo, hoje tem 90, ainda conta aquilo ainda, repete aquilo. Se o marido ou a esposa cometeu alguma coisa que não era desejável, é a Terceira Guerra Mundial, assim. Então, nós não paramos para pensar e pesar nada na balança. A gente já quer logo partir para a ignorância mesmo. E nós estamos vendo aí tantos assassinatos, até de filhos, de mulheres, de filhos, maus tratos de toda ordem. Se tem um cãozinho deitado, a pessoa não pode cortar a volta do cãozinho, ela tem que ir lá e maltratar o animal. Isso aí é caráter da pessoa, é sentimentos que ele acumulou. E ele precisa fazer um tratamento nesses sentimentos aí. Então, os amigos espirituais falam que o comportamento é sempre resultado de um hábito que vai se fixar no nosso inconsciente, viu? E ainda fala o Emmanuel que quando se refere a virtudes e que nós não nos movimentamos para desenvolver essas virtudes, nós nos tornamos almas paralíticas. Paralíticas, veja bem. Raros reconhecem a desarmonia da sua própria saúde espiritual. Só vai cair na real quando está preso porque fez alguma coisa bem ruim. Ou só vai dar valor na família quando ele já perdeu, quando as coisas já degringolaram. Então, nós precisamos de estar despertos. A segunda prisão é a do ego, que nos convida a desapegar dos nossos egos. Ego de orgulho, ego ambicioso, ego maledicente, ego revoltado. Então, tudo que se refere ao ego, vem de egoísmo. Egoísmo e o orgulho caminham juntos. Onde tem um, tem o outro. Então, é a raiz de todos os vícios, os conflitos e as dores que nós temos, que a humanidade tem, e bloqueia a evolução espiritual das pessoas e gera separação. Porque veja bem, você amava muito aquela pessoa e aí você comete um ato bárbaro com aquela pessoa. Depois vem o remorso, o desejo de reencontrar aquela pessoa. Aquela pessoa andou, caminhou, está em outros planos. Nós não vamos mais ter facilidade de encontrá-las. Então nós precisamos de rever o que está acontecendo conosco. Judas, quando você falava, cantava essa música tão linda, eu pensava nessas duas mães, na Maria e na Cibória, que era a mãe do Judas. O Judas não tinha intenção de causar a morte do mestre. Ele não era essa a intenção. Só que ele tinha pensamentos equivocados e foi ludibriado, enganado. Mas o seu orgulho era imenso, tão grande, mas tão grande, que impediu-o de pedir perdão para o mestre amado Jesus. Então, ele, na sua loucura interior, ele acaba colocando fim nas possibilidades que Deus lhe deu. Ele teve a opção de agir com honestidade, mesmo diante das vantagens, das propostas indecentes que surgem por aí,
Você tem oportunidade, sim ou não? Não, isso aí não me convém. Não, mas que é isso? Você vai lucrar, vai acontecer. Não, não estou para isso mais não. Não procuro outra pessoa, eu não. Né? Então, ele teve essa oportunidade. Pedro também negou o mestre. Né? Engraçado que Jesus já sabia que eles iriam pisar na bola. Alguém nesta mesa irá me trair. O Judas, serei eu? Se condenou na hora. Né? Pedro, até que o galho cante 3 vezes, você me renegará. Que isso, mestre? Não é? Bastou prender Jesus e no julgamento, ele estava por ali, olhando. Você é amigo do rabino aí? Não, que isso, eu não conheço. 3 vezes. Mas o que o Pedro fez? Voltou e pediu perdão. E foi trabalhar, não ficou choramingando, não. O que se ensina? O que se ensina? Escorregou, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O samba está aí, claro. Ok? Vai caçar serviço, vai trabalhar. A única forma de nós nos resgatarmos é trabalhando, é estudando, é lutando com esses sentimentos que teimam em colocar a gente na mesma posição. E é assim que a gente precisa caminhar na vida, meus amados irmãos. Olha, os sentimentos de ciúme que quase ninguém tem na humanidade, né, gente? Quase ninguém aqui tem ciúme. Tem, né? Mas é. Pensei que era só eu, então nós estamos no mesmo time, né? Inveja também quase ninguém na humanidade tem, mas eu tenho que pôr, né? Fanatismo político, existe isso? Aqui no Brasil? De jeito nenhum, né? E fanatismo religioso tem? E fanatismo esportivo? As pessoas até se guerreiam por causa do time. Não, né? A gente acha que o time da gente tem que ganhar sempre. Senão se chateia. Não é assim, nem sempre a gente ganha. Não é? Então, todos esses sentimentos aqui, considerados os graus de intensidade que eles tenham em nós, meus amados, vão causar inúmeros danos na nossa economia espiritual. Não tenhamos dúvidas disso. A terceira prisão é o pensamento. Eu sou livre, ninguém sabe o que eu estou pensando. Se fosse só a torcida do Corinthians e do Flamengo, estava bom. Mas é o mundo espiritual inteiro sabendo o que a gente pensa. Não é assim? Então a gente precisa ter cuidado quando está sozinho, que a gente deixa os pensamentos em devaneio, naqueles pensamentos que eles vêm, são sugeridos e ficam bailando ali, né? E a gente muitas vezes se deixa levar por eles. Nossa, a coisa se complica. Então, a lei de ação e reação pode impactar nossas vidas. Está impactando ou não está? A gente poderia estar reencarnado aqui numa situação bem mais tranquila. Mas nós não estamos por quê? Porque nós estamos merecendo as lições agora, dessa forma. Não é? Então, das ideias fixas se originam crimes e as desmedidas ambições que frequentemente levam a pessoa à ruína. Nós estamos vendo aí, tem gente que tem mania de grandeza e de um poder tão grande que quer dominar o mundo. E as coisas não funcionam assim. Né? Imagine quantas dores e sofrimentos muitos irmãos que estão conosco nessa encarnação irão, não é, ter que se deparar ali na frente. É muito complicado. Então, meus amados, todas as energias que sobem ao nosso pensamento estão sendo comandadas, ditadas, direcionadas pelos sentimentos que nós habitamos, está dentro de nós. É ou não é? É.
Então, olha só, nossos pensamentos, bons ou maus, se moldam no envoltório fluídico que é o perispírito. Então, a mínima intenção que a gente tem, né, como a vontade de ajudar ou de prejudicar uma pessoa, é visualizada instantaneamente por espíritos que escapam, que estão captando essas mesmas vibrações. Espíritos acorrem para nos ajudar quando nós estamos empenhados numa tarefa edificante. Mas quando nós estamos no desejo de coisas ruins para os outros, movido por ódio, mágoa e ressentimento, nós imediatamente atraímos aquelas outras mentes enfermas como a nossa e que irão causar um prejuízo enorme para nós mesmos. Então veja bem ali, para ficar mais claro, o nosso comportamento mental, moral, espiritual, emocional cria padrões de vibrações que vai constituir a nossa natureza energética. Cada um de nós aqui, os amados amigos, estão aqui agora, os que estão em tratamento, nós estamos aparecendo diante dos olhos deles dessa forma aqui, com uma aura exteriorizando o que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos presos, os sentimentos malsãos que nós temos, né? Eles vão apresentar cores, vibrações, espessura, né? É isso aí. Então a aura se expressa ao redor do paciente, as irradiações do campo de energia dele. Qual que é o campo de energia? Aquilo que o espírito deseja, que ele gosta, que ele tem preferência, que são os seus sentimentos. É o espírito pensando sobre si, não é? E a quarta prisão? Qual foi a primeira prisão mesmo, hein, gente? Hein? E a segunda? Hein? O ego. A terceira? O pensamento, que já está acabando de falar. E a quarta agora é do ato e do vício. Gente, eu fui criada no meio de pessoas que tinham umas frases muito interessantes, né? Meu pai falava assim para mim: cuidado, presta atenção no que você está fazendo, porque o vício do cachimbo deixa a boca torta. Eu não entendi aquilo não. Eu vim entender isso quando estava adulto. Falei: gente, o que ele está falando para mim, hein? O pessoal lá de casa falava por parábola também, sabe? Eu gostava de entender as coisas lá. Então, o que significa isso? Você cria hábito, aqueles hábitos de maus comportamentos, inúmeras vezes, cristalizam em nós. Rapaz, mas para poder desacostumar disso daí, eu tô tentando acostumar a sentar, porque trabalho muito sentada, para não ficar assim, Falei: eu não quero colocar o corretor ainda não. Eu passei a manhã inteirinha lutando comigo. Quando eu afrouxava, eu falava: croma. É assim, aí parece que fica difícil para digitar. Aí eu, de novo, é assim. Quando nós nos educamos, né, desde o começo, a coisas boas, tudo está tranquilo para a gente. Mas quando não é também, gente do céu. Aí vocês viram os vícios. Nós estamos presos no celular. Estamos ou não? Sim. Ali tem bebida, tem sexo. O povo não está nem ligando para sexo mais. O celular é muito mais importante. Então, mas olha lá. Olha ali. Aquele ali é um momento de descanso, de refazimento, de carinho, de troca de sentimento, de emoção, né? De cada um para um lado. Então a gente está perdendo a oportunidade de conversar com o pai, com a mãe, com o avô, com os irmãos, aproveitar o grupo familiar, né? E canalizando as nossas energias só para aquelas outras coisas que não são legais. Então vejam bem, o domínio de si
que é a educação dos nossos sentimentos, é simplesmente tomar posse de nós mesmos. Nós nos mandamos, eu faço aquilo que eu acho que é bom para mim. Já está na hora de ter aquela briga íntima. Não vou comer sanduíche desse tamanho, não. Posso fazer um omelete com a cenoura, alguma coisa, bater um suco de laranja, não com açúcar, não. Né? Não, ninguém está falando que você não vai comer, nunca mais. Mas nós estamos tão acostumados a determinadas coisas que essas coisas que a gente faz a vida inteira vai ditar o que a gente vai ser na velhice. Eu estou montando um estudo sobre a terceira idade. Ixi, ai. Então veja bem, a aceitação, o que ela é? Só existe amor a si mesmo de uma relação pacífica com as nossas sombras. Ah, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Né? Deus nem se importa comigo. A blasfêmia. Né? Nada dá certo para mim. Só dá para trás. Também só fala aquilo. Só fica mandando comando para o cérebro que não é essas coisas. Então, gente, nós precisamos reconhecer os defeitos, as sombras. Reconhece que tem. Se ame apesar delas, mas se esforce por sublimá-las. Essa é que é a verdadeira reforma íntima. E o Espiritismo, qual que é a função dele? A cada um segundo as suas obras, que é a lei de causa e efeito agindo sobre nossos comportamentos e nossos pensamentos. O Espiritismo é, antes de tudo, o processo libertador de consciência, a fim de que a visão do homem alcance horizontes muito mais altos. Então, veja bem, é o Emmanuel falando isso aí. Não é? Então, nós todos temos responsabilidades conosco e com o próximo. Esse carinha aí, ó, nem espírita é. De um tempo bem, né, recuado. Shakespeare. Mas, olha a frase. A responsabilidade de cada um é garantir a sobrevivência de todos. A gente precisa de aprender a pensar, a vibrar e a desejar coisas e a lutar pelo coletivo social. Nós somos muito individualistas. Existe atualmente um egoísmo social enorme, meus amigos. Desde que me beneficie, esse eu quero, não importa que milhões não sejam. Não é assim. Porque Jesus veio aqui dar justamente um exemplo contrário disso aí, né? De amar a todos, né? De ter o mesmo tratamento para com todos igualmente, falar de fraternidade, de união. Então é isso aí. Né? O bom samaritano, por exemplo, ele fez a escolha, né? De ficar e ajudar quem estava precisando. Ele poderia fazer como os outros religiosos, passar. Passou, o outro passou. Por que eles não pararam? Porque eles não trabalhavam naquele dia, no sábado. Rigorismo religioso, não é? Mas ele não. Ele fez aquela escolha de ajudar o caído. E quem fica no lucro é quem ama, é quem ajuda, é quem ergue. Não tem outra. E não adianta terceirizar não, viu? Jogar a culpa nos desencarnados. Toma um tropeção, um espírito me empurrou. Um prato cai na sua mão, tem um obsessor aqui que me cutucou aqui, fez eu quebrar o prato. Eu pisei no buraco, virei o pé, agora eu estou engessada. É o meu obsessor. Então assim, não, você não olhou, não prestou atenção onde que estava, não segurou bem o prato. Não é assim?
pisou no molhado, escorregou, não terceiriza não, porque olha, o mais importante é saber que independente da sugestão que os Espíritos nos dê, a responsabilidade pelos atos é nossa, viu? Mérito ou demérito. Então nós estamos naquele momentinho que precisamos de fazer o bem pelo bem, tomar a defesa do fraco contra o forte. Isso se chama beneficência. Aqueles que fazem colherão a paz de consciência do dever bem cumprido, não é? Então, amados amigos, o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, não, graças a Deus. Mas os que se esforçam em ser, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que sinceramente quer atingi-lo. Né? Sejam quais forem os seus antecedentes, que será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante no propósito de se emendar. Esta é uma fala do Allan Kardec. Viu, meus irmãos? Linda essa frase. E finalizando aqui com Emmanuel, né? Nós começamos com Emmanuel, vou terminar com ele também. Eu sou emanuelista, já perceberam isso, né? Quando uma 100ª parte do cristianismo dos nossos lábios, entendeu? Conseguir expressar em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo o mal. Imagina, planeta Terra, onde não há miséria, não há fome, não há destruição, nenhum país quererá tomar o país do outro. Que bênção que é isso! Então o Emmanuel termina dizendo assim, ó, reflitamos na parcela de influência e de ação que nós impomos à vida, na pessoa do semelhante, porque tudo que dermos à vida também nos trará de volta. Por isso, a cada um segundo as suas obras. Nós poderíamos falar a noite inteira, mas basta, né? Já deu para estimular os nossos irmãos a tomar cuidado com o pensamento, com o que pensa, com o que fala também. É? Nem sempre aquele que está certo é aquele que corre, que grita, que fala, que esperneia. Não. Respira fundo, calma, espera passar aquela raiva, aquela coisa ruim, toma um banho frio, depois começa a pensar em tudo aquilo que viram outras ideias, outros pensamentos, e os nossos comportamentos também serão outros. Meus amigos, fiquem na santa paz de Deus, que as bênçãos do Mestre amados te acompanhem, abençoe você no seu lar, no seu dia a dia, no seu trabalho, tá? E que o Mestre amado também envolva todos os trabalhadores dessa casa, essa casa abençoada, que nos recebe a todos há décadas de muito trabalho. Fiquem com Deus e vão em paz, viu, meus amigos?